Olá pessoal, boa noite. É bom a gente mais uma vez estar juntos aqui para esse tempo, para os 15 minutos, tempo separado para a gente ouvir um pouquinho da palavra de Deus, para a gente meditar um pouco na verdade do reino. E eu quero convidar você então para ficar comigo esses minutos, que a gente possa estar junto, com o coração aberto para aquilo que Deus tem para falar conosco nesse dia de hoje, nessa segunda-feira. Peço que você não só abra o seu coração, como também, se você puder, convide alguém para estar junto, para acompanhar a gente nesse tempo. Divide com alguém esse tempo especial, um tempo para a gente meditar na verdade do reino. É bom a gente pensar que as coisas do reino, as verdades do reino, elas são compartilhadas conosco de uma forma simples. Porque o Evangelho, ele é um Evangelho simples e carece da interpretação do Espírito Santo. É uma orientação que Deus está dando para nós, Deus está falando conosco. Então, cada mensagem, cada palavra, cada trecho, ele é poderoso para transformar as nossas vidas, para falar profundamente no nosso coração. Então, que esse tempo de agora seja um tempo seu, um tempo para você estar junto, para você estar sendo trabalhado pelo Espírito, e para que alguém que você conhece possa também estar vivendo esse momento, possa estar experimentando esse momento tão especial. E hoje, nessa noite, eu quero compartilhar uma passagem com vocês. Antes eu quero falar um pouco do contexto dessa passagem, e talvez você conheça esse trecho, conheça esse episódio, mas talvez você saiba que Paulo, antes de ter um encontro com o Senhor Jesus, ele era um perseguidor da igreja. Ele era alguém que ia contra a igreja, se posicionou contra a igreja, até o momento em que ele tem um encontro real com o Senhor Jesus. Mas ele era um fariseu, um zeloso da lei, como ele mesmo se apresenta, alguém que tinha um rigor para combater as coisas que ele julgava que não eram coisas de Deus. Ele se posicionou dessa forma. Então ele era um perseguidor de toda a igreja, um perseguidor de Cristo, um perseguidor da verdade, do Evangelho. Antes de se tornar um apóstolo, então ele era totalmente avesso, totalmente contra essa boa nova, contra o Evangelho. E conta para nós, então, numa passagem, conta o episódio desse encontro que Paulo teve com o Senhor Jesus, que ele estava no caminho de Damasco, ele com alguns dos seus, e de repente uma luz muito forte aparece diante dele e ele é lançado no chão. E diz assim, o texto está registrado lá no livro de Atos, capítulo 26, no versículo 14, e diz assim: e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz em língua hebraica que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Essa voz era uma voz do Senhor Jesus, era o próprio Senhor Jesus falando com ele. E diz então que essa luz jogou todos eles ao chão, e ele, ao ouvir essa voz, ele pergunta: mas quem está falando? E Jesus se apresenta, diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues? E aí naquele momento Paulo tem uma mudança, um posicionamento totalmente diferente em relação ao tempo que ele vivia antes, ao tempo que ele estava perseguindo a igreja. A história é uma história muito bonita, que mostra toda essa transformação, essa conversão de Saulo para Paulo, aquele momento de transformação na vida dele. Mas eu gosto muito dessa expressão em que Jesus fala com ele: por que você me persegue, Saulo? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E a expressão que Jesus estava usando naquele momento, que Jesus usou naquele momento, era a expressão de um animal que vai contra aquele ferro pontudo que é usado para instigar o animal na sua caminhada. E muitas vezes o animal, quando se volta contra esse ferro, ele se machuca cada vez mais, ele vai se virando contra o ferro, ele vai se machucando. E Paulo está dizendo: olha, você está escoiciando nesse ferro, você está se machucando cada vez mais e você está só se ferindo. E essa expressão vale muito para nós, que é uma expressão popular que nós usamos, que tem uma semelhança com essa, que é dar murro em ponta de faca.
Quantas vezes você já deve ter escutado isso? Normalmente de pessoas mais sábias, pessoas mais experientes, que tentam trazer para você uma orientação. Olha, você está tentando resolver algo de uma forma equivocada, você está indo pelo caminho errado, você está só se machucando. Acontece que Paulo, naquele momento em que ele ouve essa verdade do Senhor Jesus, com certeza tinha realmente alguns aguilhões que estavam cutucando Paulo. Nós não vamos nos prender a esses detalhes da vida particular de Paulo, mas o fato é que Paulo achava que estava certo. Ele estava defendendo aquilo que ele aprendeu como correto, um zeloso da lei. Ele estava defendendo as coisas de Deus. Ele olhava para Jesus e para os seus discípulos, e olhava para a igreja e entendia a igreja como algo que estava indo contra Deus. Ele então achava que estava completamente correto. E por estar correto, ele se virava então contra Cristo, se virava contra Jesus. Ainda que com uma boa intenção no seu coração, num zelo pela palavra, ele estava indo contra o Senhor Jesus. Quantas vezes eu e você nos posicionamos de uma forma equivocada diante da verdade do reino? Muitas vezes nós estamos lutando contra algumas coisas que queremos que seja do nosso jeito ou baseado naquilo que nós acreditamos, mas não é esse o plano de Deus, não é esse o projeto de Deus, não é esse o modelo de Deus. Eu quero então entender aqui junto com você, por que muitas vezes nós nos posicionamos assim? E a primeira coisa é porque muitas vezes nos falta entendimento. Quando Paulo teve aquela experiência, faltou para ele uma compreensão, faltava para ele um entendimento de realmente quem era Jesus. Ele estava perseguindo Jesus, estava indo contra Jesus, faltava um entendimento. Quem que eu estou perseguindo, afinal de contas? Para ele não era o Messias, para ele não era o Salvador. Faltava entendimento para ele. E quando Paulo então tem esse encontro com a verdade, ele realmente se prostra, ele reconhece e ele se posiciona de uma forma diferente. Será que para mim e para você muitas vezes não falta entendimento da palavra para que a gente possa se posicionar da forma correta? Quantas vezes pessoas estão pedindo para que Deus entre com uma providência, por exemplo, num casamento, um casamento estruturado fora do modelo de Deus? Se eu compreendo a verdade, se eu entendo a verdade, eu me posiciono segundo a verdade. Eu me posiciono segundo o modelo de Deus. A carência do entendimento, o desconhecimento da verdade, muitas vezes leva eu e você a ficar dando murro em ponta de faca. A gente fica tentando mudar as coisas, mas nós não vamos conseguir mudar. A gente não consegue mudar a palavra de Deus. A gente não consegue mudar a verdade de Deus. Às vezes nos falta conhecimento. Às vezes nós adquirimos o conhecimento, mas nos falta humildade. Às vezes a gente não tem coragem, então, de realmente olhar para situações e mudar situações que a gente já reconheceu que nós estamos errados. Às vezes nós estamos tão presos nas coisas do passado que a gente não consegue mudar. A gente não consegue reconhecer. Nós até falamos que nós estamos errados, que nós fizemos errado, mas isso precisa se tornar público. Precisa mudar o nosso jeito de ser, a nossa forma de se portar. E às vezes a gente não consegue, porque nos falta humildade. Às vezes nos falta ainda a iniciativa. Às vezes a gente reconheceu, entendeu, puxa vida, eu estou errado. A gente até compartilha com os outros que está errado, mas nos falta força para começar de novo. Força para fazer de uma forma correta, para iniciar de novo, para realmente se posicionar da forma correta e deixar de dar murro em ponta de faca, e deixar de sofrer. O que será que nos falta? O que será que nos falta para que a gente, em algumas áreas da nossa vida, possa efetivamente deixar de sofrer? Deixar de ficar esmurrando, tentando fazer de uma forma que não é a forma correta, nos levando só à frustração e ao sofrimento. Aquilo que Deus tem para nós, nós já entendemos, nós já sabemos, Deus tem o melhor para nós. Deus tem bênção para nós. Que não são só coisas externas que mudam, mas coisas internas no nosso coração. Deus quer mudar. Quando
Jesus falou ali com Paulo e ainda chamava ele de Saulo, ele entendeu. No próprio testemunho de Paulo, mais à frente, quando ele fala desse episódio, ele diz que ele se posiciona diante de Cristo e pergunta: Senhor, o que queres que eu te faça? Ele se posiciona já se colocando debaixo do cuidado e da direção do Senhor Jesus. Portanto, muitas vezes ainda pode te faltar a oportunidade de fazer isso. A oportunidade de mudar, de deixar de dar murro em ponta de faca, de deixar de sofrer e se posicionar do lado correto, do lado vencedor, na direção do Senhor Jesus. Se te falta oportunidade, talvez seja nessa noite. Um momento para você dizer: ok, Senhor, eu entendo que o Senhor está falando comigo, eu quero então me posicionar da forma correta. Quero tentar, junto com o Senhor, a mudar completamente a direção da minha vida. Mudar os meus passos, mudar o meu sentido, mudar os meus valores e me alinhar com o do Senhor. Deixar de sofrer, de dar murro em ponta de faca. Se for essa a sua história, se te faltava uma oportunidade, eu quero convidar você para hoje orar. Entregar nas mãos de Deus. Paulo, naquele momento, ele só reconheceu, se colocou diante de Jesus. Jesus trabalhou na vida dele, fez a obra completa. Ele precisava simplesmente transformar aquela frustração numa oportunidade. Talvez seja o seu dia hoje, o seu momento. Eu quero orar por você. Seu Deus, eu coloco diante da tua grandeza, da tua graça e misericórdia, a vida de cada um desses teus amados que ouvem nesse momento essa oração. Que o Senhor, Pai, mova nesses corações e os leve, Deus, a se posicionar segundo a tua vontade. Que eles deixem de sofrer por tentar fazer as coisas do jeito deles, da forma deles, forma muitas vezes errada, confusa, distante do teu querer, mesmo que às vezes tenha boa intenção no coração. Nem sempre é o correto. Que o Senhor, então, esteja falando, Deus, claramente no coração deles, que eles possam se alinhar à tua vontade e experimentar o melhor do Senhor, experimentar a bênção do Senhor, experimentar caminhar na tua direção, debaixo do teu cuidado. Que seja hoje, Deus, a noite, o dia, para eles deixarem de sofrer, deixar de dar murro em ponta de faca e estar experimentando a bênção do Senhor. Cuida deles agora, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, dirija os seus passos e fortaleça você nessa jornada, em nome de Jesus.